Então, o que nós podemos fazer para estar otimizando o nosso projeto quando a quantidade de variáveis ela é muito grande, né? Então, como nós tínhamos visto lá no SolidWorks, variando as quantidades de dados de entrada, nós podemos chegar a uma população de dados acima de 3.500 combinações diferentes. Isso não seria viável estar executando todas as análises. Então, o que nós podemos fazer? Para fazer uma otimização, nós vamos utilizar algoritmos matemáticos. Então, como a gente viu lá no primeiro ferramenta de otimização, o MathCAD, que na verdade é uma ferramenta matemática, e nós apenas demonstramos como nós podemos utilizar essa ferramenta matemática para estar otimizando uma função. Então, aqui, esse software que nós vamos utilizar, já vou carregar ele aqui, esse software chamado Multi-Frontier, é um software multiplataforma, multi-objetivo, que é capaz de estar gerando otimizações no nosso projeto utilizando vários tipos de algoritmos. O Multi-Frontier é uma ferramenta muito extensa, não é utilizado só em engenharia, também é utilizada em mercado financeiro, bancos e várias outras aplicações. O mais comum é para engenharia e é o que nós vamos estar utilizando aqui. Ele tem várias ferramentas, eu não vou poder passar uma por conta do nosso tempo aqui, mas posso apresentar para vocês que ele se conecta com outros softwares e manipula os outros softwares utilizando como base os algoritmos genéticos, ou seja, ele vai fazer a otimização utilizando algoritmos e manipulando outros softwares. Nós vamos utilizar aqui o SolidWorks, então vamos clicar nessa caixinha, arrastar, apresentar aqui para vocês. Essa primeira caixinha desculpa, é o CATIA, Creo Parametric, NX, o próprio SolidWorks, SolidWorks Simulation e o SpaceClaim. Nós vamos utilizar o nosso flange, né, que nós utilizamos agora há pouco, e para isso vamos usar esse bloquinho para fazer a conexão. Para fazer a conexão, como o Multi-Frontier não é uma ferramenta que é da SolidWorks, nós precisamos criar alguns recursos para que ele faça a conexão. E como que é feito isso? Nós incluímos aqui uma equação, onde cada equação será uma variável que se comunicará com o Multi-Frontier. Na nossa primeira análise, aqui no próprio SolidWorks, nós listamos simplesmente os nomes A, B, C e D, né? Porque estava fácil dentro do software. Aqui nós vamos precisar dar realmente nomes às variáveis para que fique fácil a comunicação. Então, a primeira variável que nós vamos colocar é essa abertura aqui de 50. Então, vamos dar um nome mesmo de abertura. Opa. Então, ela vai iniciar com tamanho de 50 milímetros. A próxima variável é essa outra abertura. Como aqui está o nome de abertura, vamos colocar o nome de fechamento. Não, tudo bem, ele já deu um nome aqui, D2 e D3. Vamos manter o que ele colocou. Vamos manter os 10 milímetros iniciais. Próxima cota que nós utilizamos é a profundidade, que está com 20 milímetros. Clica aqui, 20 milímetros. E por fim, a última cota que nós utilizamos é essa distância dessa face até o diâmetro aqui de passagem da haste, que está em 12 milímetros. Então, o que nós vamos fazer com o Multi-Frontier é otimizar ainda mais esse componente, ainda mais esse flange. Só para relembrar, a nossa população, que era de 120 critérios, 120 cenários diferentes, né, com as combinações desses valores, nós vamos utilizar mais valores para que esse número realmente cresça
exponencialmente. O SolidWorks tinha nos dado o resultado que a solução ótima é um componente com abertura de 50, o fundo 15 milímetros, uma profundidade de 10 milímetros e uma distância do cubo de 14 milímetros. Voltando aqui, então essa é a dimensão A, essa dimensão era a dimensão B, essa é a dimensão C, profundidade, e essa aqui a dimensão D. Indo aqui no Mode Frontier, nós vamos fazer a comunicação desse bloquinho com o documento, clicando nesse botão. A gente não salvou. Preciso salvar essa peça. Eu vou dar um salvar como tampa superior MF. MF de Mode Frontier. Então vamos abrir aqui. Tampa superior Mode Frontier. Antes, nós vamos clicar agora aqui em parâmetros, Parameter Chooser, que é o comando para fazer a integração. Só que antes, nós temos que fechar o SolidWorks, senão ele vai dar um erro aqui. Então, clicando aqui, ele vai fazer a leitura do componente, para estar lendo todos os dados de entrada e saída que nós podemos estar trabalhando. Aqui em equações já temos os valores de D3, D2, D1 e D1 do esboço 9. E os dados da simulação. Nós não vamos estar variando a pressão. A pressão sempre vai ser 30 megapascal. Então o que nós vamos fazer? Selecionar todos esses dados, arrastar eles para cá. Quais serão os nossos nossos parâmetros de saída? Nossos parâmetros de saída serão os valores da simulação, onde o valor máximo de tensão de von Mises será uma das variáveis e uma outra variável é a massa que nós queremos otimizar. Então, a massa que vem lá do componente. Ok? Clicando aqui, o próprio Mode Frontier já montou para nós uma árvore de otimização. Então, cada componentezinho, cada bloquinho desse verde representa nossas variáveis de entrada. Eu acabei falando lá e acabei não fazendo. Tá vendo? Que está D1, D2, D1, esboço 9. É difícil saber o que é o que. Deixa eu abrir aqui para que a gente possa renomear e saber o que é cada componente. Deixar o SolidWorks aqui do lado e o Mode Frontier aqui. Então, D3 esboço 9, D3 esboço 9 é a nossa abertura. O D2 esboço 9, D2 esboço 9 é o nosso fechamento. D1 esboço 9 é a nossa distância do cubo. E por fim, a profundidade. Então, começando aqui pela profundidade, que nós tínhamos selecionado entre 10 e 20 milímetros com steps de 5 milímetros,
Então, o menor valor. Eis. Como que nós vamos otimizar? Nós vamos colocar de 8 e vamos aprofundar um pouco mais. A profundidade era o valor C, de 10 a 20. Então, vamos colocar de 8 a 22. Aqui, tá vendo em step, eu poderia colocar, assim como eu coloquei aqui, de 5 em 5. Só que eu quero dar liberdade para o software para trabalhar com valores infinitos, ou seja, qualquer valor entre 8 e 22 ele será aceito. Por exemplo, 8,1, 8,001, 10, qualquer valor entre esse intervalo será aceito. Então, é só deixar aqui o valor 0. O fechamento, que era aqui a nossa dimensão de trás, é a nossa variável b, que era de 10 a 15, com steps de 5. Vou colocar o mesmo valor para não ficar tão diferente, de 10 a 15. E 6 steps de 5, aqui eu posso exagerar um pouquinho mais. Então, eu vou colocar steps de 1. Distância do cubo, que é a nossa última variável, era de 12 a 18, de 2 em 2. Então, de 12 a 18. Aqui nós estávamos variando de 2 em 2, vamos variar de 1 em 1. E por fim, a nossa abertura, que é a nossa primeira variável, que era de 30 a 50. Vamos utilizar os mesmos 30 a 50, com steps de 1 em 1 milímetro. Aqui já foi preenchido. Fechamento, distância do cubo e abertura. Ok. Próximo passo é indicar os nossos objetivos. Utilizar essas ferramentas. Não é essa. Aqui. Então, assim como no SolidWorks, que nós estipulamos, não é? Talvez aqui seja melhor para mostrar. Aqui. Como nós estipulamos como restrição uma tensão menor que 667, aqui no Mode Frontier a gente faz a mesma coisa. Aqui é um constraint. Vamos utilizar esse constraint. Para dizer que volumices tem que ser menor que 667. Ok? E o nosso objetivo é minimizar a massa. Então, vamos mudar aqui, minimizar a massa. Esses outros dois primeiros bloquinhos, eles são responsáveis por utilizar quais tipos de algoritmos serão utilizados para otimizar o nosso modelo. Nós temos aqui algoritmos evolutivos, tipo genéticos, né, como o MOGA, existem vários outros aqui que são estratégias de evolução. Então, assim como a teoria da evolução criada por que a ciência dá como critérios evolutivos, eles criaram algoritmos matemáticos que representam esse tipo de evolução. Existem aqui algoritmos heurísticos e uma infinidade. Assim como nós lá no início aprendemos sobre o algoritmo de Newton-Raphson, né? Aqui existe uma infinidade de outros algoritmos, claro que são muito mais robustos, né? Que nos trazem muitos outros objetivos. Para esse tipo de simulação, nós vamos utilizar, eu vou utilizar um método simplex, tá? É um método heurístico.
Não vamos entrar no detalhe o porquê utilizar esse módulo simplex e também não vamos discutir se esse seria o melhor modelo para a nossa simulação. Tá? Assim como no Newton Raphson nós temos um chute inicial, aqui nós também temos que tem o nosso chute inicial. Eu vou utilizar essa ferramenta randômica que vai me dar os 10 primeiros variações. Vou pedir aqui para adicionar a sequência. Ele adicionou 10 sequências iniciais, tomando como base os valores que eu determinei para ele, né? Aqui como variáveis de entrada, seguindo todos os critérios. Finalizado, nós iremos executar a nossa simulação. Tá ok? Vamos fechar aqui o SolidWorks e é só clicar nesse botão de rodar. Preciso salvar. Vamos colocar como tampa otimizada MF. Qual é a grande diferença de utilizar um software como esse e utilizar uma simulação direta no SolidWorks? Utilizando esse software MultiFrontier, cada etapa da simulação, o software analisa se o resultado anterior foi ou não satisfatório. Se ele não foi satisfatório, ele analisa quais variáveis foram utilizadas e aprende com elas, ou seja, ele começa a entender o que é vantajoso e o que não é vantajoso e quais variáveis são mais nos dão mais resultados e passa a utilizá-las. Então aqui o primeiro resultado que ele nos deu já está dizendo que esse relatório não é aconselhável utilizar, ou seja, ele não resultou, não está dentro dos valores que nós especificamos. Vamos plotar aqui um valor entre massa e tensão para a gente dar uma olhada, saber o que está acontecendo. Pessoal, eu cometi um erro aqui. Eu vou ter que parar a análise. Tá vendo aqui que o valor de tensão ele está muito alto, né? Eu falei 667 e aqui ele está dando um valor imenso, né? É porque o SolidWorks está passando para o MultiFrontier os valores em Pascal e não megapascal. E eu estipulei 667 megapascal e ele está passando aqui para nós em Pascal. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vou voltar aqui no Workflow. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, ok. Vou mandar rodar de novo. Salvar com o mesmo nome. Sobrescrever. Fechar essas telas que não nos interessam. Então veja que o SolidWorks estava fechado. Vamos aguardar as primeiras simulações. Olha lá. O primeiro valor encontrado, ele já está dizendo que é um valor abaixo do 667. Então, o primeiro valor
já está dentro. Essa simulação, pessoal, então veja, toda aquela população que daria mais de 3.500 simulações, ele vai fazer em 500. Na verdade, vai dar muito mais de 3.500, porque nós utilizamos aqui mais variáveis do que nós tínhamos utilizado no Mode Frontier, no SolidWorks. Com esses dois gráficos, nós podemos verificar quais são os valores que ele está gerando. Ele está sempre tentando otimizar a massa. Quando o valor não atinge o nosso objetivo, ele nos apresenta em amarelo. Muito provável que esse daqui, que foi a análise 9, né? Essa daqui é porque exatamente ela passou dos 667 megapascal. Bom, pessoal, essa análise gerou aqui quase 200 interações diferentes, ou melhor dizendo, 200 diferentes combinações de modelos, não é? Eu solicitei para que o software parasse a simulação, porque eu percebi que não estavam acontecendo novas melhorias na otimização. Então, o melhor foi realmente paralisar e pedir para que ele plotasse todos os gráficos, tá? Então, ele ficou aqui rodando aproximadamente 1 hora. Nessa 1 hora, ele atingiu essas 200 diferentes combinações. Para começar, para a gente ter uma noção da análise, o software aqui nos mostra tudo aquilo que está em amarelo, significa que essas dimensões não foram bem aceitas, ou seja, elas ficaram fora das especificações que nós colocamos. Tá? Para poder plotar os gráficos, né, a primeira coisa que nós fazemos é selecionar os itens que estão na fronteira de Pareto. Para quem não conhece a fronteira de Pareto, ela, como o próprio nome diz, né, ela foi desenvolvida por Pareto e ela delimita a zona de não que nós temos um valor ótimo, mas sim nós podemos ter uma população de dados ótimo, né? Então, nós vamos plotar aqui, selecionar tudo aquilo que está
na fronteira de Pareto, pedir para marcar todos eles e criar uma tabela baseada nesses dados que nós selecionamos. Todos marcados. Agora sim, criar a tabela. Então, está aqui. Pode ver que ele já nos deu qual que é o valor ótimo, não é? A massa atingida foi de 180 gramas, nas dimensões de 50 milímetros para a abertura, 12 milímetros para a distância entre o cubo e a face. Vou abrir aqui para a gente conversar melhor, explicar melhor qual foi o resultado dado por eles, pelo software. Sem ficar de forma visual, né? Muito mais fácil a gente estar tratando isso. Então aqui a otimização foi 50 milímetros na abertura, 12 milímetros aqui no cubo, 15 milímetros lá no fundo e para finalizar a profundidade de 21,68. Então essa medida aqui de 21,68. Né? Comparando com os dados que nós já tínhamos anteriormente, deixa eu abrir aqui, que era a otimização realizada no SolidWorks. Vamos comparar os dados. Então aqui o SolidWorks disse que a dimensão A era 50 milímetros, no Mode Frontier também, né? 5 vezes 10 a menos 1, então 5 vezes 10 a primeira. A distância do cubo de 12 milímetros, aqui ele tinha nos dado 15 milímetros, 12 milímetros também. A dimensão de fechamento, 15 milímetros, também bateu. Porém, veja que a profundidade, que era de 20 milímetros, ele conseguiu aprofundar até 21,68, dando um ganho, né, na massa muito maior. E é por isso que justifica aqui uma massa de apenas 180 gramas contra 204 gramas no SolidWorks. Então, o Mode Frontier foi capaz de manipular o SolidWorks, gerenciar os dados, aprender com as modificações e dessa forma gerar não simplesmente um produto otimizado, mas um produto realmente é o ótimo. Essa, dentro daquela população de dados que nós entregamos para ele, essa daqui é o que melhor representa o resultado. Vejam, pessoal, se nós voltarmos aqui no SolidWorks para comparar, nós vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui. Veja que nós partimos de 274 gramas e acabamos com 180 gramas. Então veja que é uma economia significativa para um componente que, se for fabricado em larga escala ou que uma aplicação, como a gente já comentou, na área de aviação, o peso é um ponto crucial. Então, esse tipo de software ele é capaz de dar esses resultados para nós com tamanha eficiência.
Tá ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as ferramentas que eu trouxe para esse webinar de hoje. Eu espero que existam outros eventos como esse, que o Brasil é realmente muito carente de conhecimento técnico. Eu quero agradecer para todo mundo que ficou até o final, que ficou aí com a gente, que está buscando novos conhecimentos. Então, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu e-mail é fabricio@clubedoprojetista.com.br. Se você gostou do vídeo, aproveita para estar nos acompanhando no YouTube, também só procurar por Clube do Projetista, e nós estamos também no Facebook, a nossa fanpage é facebook.com/Clube do Projetista. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.